Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo My The Headphone e eu vou trazer para vocês mais uma avaliação de um fone da KBear, dessa vez do KBear Believe. Já testei vários fones da marca, né? Desde o KS2 e o F1 e o Lark, fones mais baratinhos e mais simples, até o Tree Starcy, que é da Tree, que é a marca de luxo, né? O braço de luxo da KBear. Só que pra mim, eu acho que o que mais se destacou, o fone que no geral eu mais gostei como conjunto, foi o Diamond. O Diamond, já testei, dá uma olhadinha aqui em cima caso você não tenha visto. É um fone que me impressionou muito porque era um fone muito bem construído, sabe? Com uma qualidade de construção realmente espetacular. E uma sonoridade muito interessante por um preço baixo frente a vários concorrentes. Então ele custava aí, se não me engano, uns $80. Ele infelizmente não é mais produzido, mas é um fone que me marcou porque é muito competente. E há pouco tempo, a KBear, ela infelizmente tirou ele de linha, mas ela trouxe o Believe, que é bem mais caro, ele custa o dobro, custa aí os $170, $180 por aí. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, caso você se interesse. Mas o que ele traz como diferencial é, assim como o Diamond, ele traz um único falante dinâmico por lado. Só que a KBear diz que esse fone tem um diafragma de berílio. Berílio é um material, é um metal muito resistente e que tem propriedades que fazem com que ele seja muito interessante para ser usado em caixas de som. Quer dizer, em caixas de som grandes, eles são usados pela Focal. A Focal tem uma linha de caixas de som que usam berílio no Twitter, né, como diafragma do Twitter, por conta da rigidez. Só que é até muito bizarro porque é um material que pode ser tóxico. Então, assim, eu já li que se você quebrar o Twitter, se der algum problema, você tem que chamar o pessoal da Focal, tipo, e eles vão até você para poder recolher ali o material. É um negócio muito louco. Mas existem também alguns fones que usam falantes com diafragmas que são meio que revestidos com berílio. Existem marcas que afirmam isso. Mas existem alguns poucos que usam um diafragma feito de fato de berílio. Tem o Duno Luna, por exemplo, só que são fones que são muito caros, eles custam acho que mais de $700, $800. Então o KBear Believe ele é o primeiro fone que é bem mais acessível, ok que não é barato, né? Ele custa $160 mais ou menos, mas é o primeiro fone dessa faixa de preço que afirma usar berílio como um material mesmo do diafragma. É claro que eu não tenho como verificar isso, né? Não tenho como saber se realmente isso é verdade. Inclusive, eu já li que rolou alguma confusão aí em cima disso, que alguém meio que apertou a KBear e falou, cara, pô, tá meio estranho, né, usar berílio nessa faixa de preço. E aí a KBear foi pro fornecedor, que é um fornecedor no Japão, e aí o cara foi meio evasivo. Então assim, não sei direito como é que é essa história. Eu sei que a KBear afirma que ele tem, né, afirmava que ele tinha um diafragma de berílio. Mas, independente do material, eu vou falar pra vocês se eu gostei ou não desse fone de ouvido. Vamos lá. O Believe usa o mesmo corpo do Diamond. Isso significa que o acabamento é excelente. Mesmo custando mais que o dobro do Diamond, eu ainda acho que esse corpo é perfeitamente adequado a essa faixa de preço. Assim, de fones dessa categoria, eu realmente acho que ele é um dos mais bem construídos, assim, tranquilamente. Ele é todo feito de metal, com a estrutura principal em preto fosco, o bocal de saída dourado e a parte externa é de fibra de carbono com uma linha azul na trama, assim, e o logo da marca metalizado é muito bonito. É muito bom esse acabamento, assim, bem refinado, bem sofisticado. O cabo é removível por um sistema de 2 pinos e também é super robusto e bem feito, todo marrom, trançado, com aqueles conectores que transmitem bastante confiança e sofisticação. É visivelmente um modelo premium, né? Isso vem desde a embalagem, onde ele vem com vários acessórios, ele tem uma caixa, assim, com uma seleção gigantesca de ponteiras e a mesma case de couro do que a gente tinha lá no Diamond. O conforto é excelente e o isolamento é muito bom também. É um fone que dá para você ficar por horas sem nenhum tipo de incômodo ou desconforto. Em suma, fisicamente é um fone que me agradou muito. E em som, os elogios continuam. Ele é um fone que tem uma sonoridade que eu considero extremamente agradável e bem resolvida. Ele é um fone que é meio em V, só que não de forma exagerada, mas ele é daqueles fones que tem médios um pouquinho mais recuados e graves e agudos um pouco mais presentes. Só que isso é muito bem feito. Não é um fone que eu considero agressivo, não é um fone que eu considero exageradamente artificial. Acho que ele tem uma sonoridade particular, mas que funciona excepcionalmente bem em muitos casos. Ele acaba sendo um fone que pode ser muito autoritário quando isso é necessário, mas ao mesmo tempo muito tranquilo e agradável quando esse é o caso também. Ele vem com várias ponteiras, né, como eu falei ali na parte de aspectos físicos. E como vocês sabem, as ponteiras elas podem trazer influênciazinhas aí no som. As que eu mais gostei são as ponteiras de silicone com interior verde, então toda essa avaliação vai ser com elas. As outras ponteiras podem dar uma pequena diferença aqui e ali, tipo deixar os agudos um pouco mais para frente, deixar os graves um pouco mais para trás, mas não muda muita coisa. Em geral, a sonoridade dele
é essa que eu vou descrever aqui para vocês. Os graves são fortes, mas é um incremento muito bem feito. São aqueles graves bem típicos de falantes dinâmicos, sabe? São muito gordos, tem muita carne, muita força, muita autoridade. E eu não considero que eles sejam exagerados. Eu acho que eles são fortinhos sim, mas não entra na categoria do exagero. Não acho que em momento nenhum ele interfira com o restante do espectro. São graves realmente incrementados, mas muito bem executados. Então quando você pega, por exemplo, a Black Eyes do Bradley Cooper, daquele filme Nasce uma Estrela, a trilha sonora é muito boa. Você tem aquela coisa muito autoritária, muito forte nos graves, mas de novo com muita qualidade. Porque você tem a força, você tem aquela sensação de grave plantado, entendeu? Aquela coisa gorda, redonda, assim, que vem meio que muito física, mas ao mesmo tempo você tem um grau de detalhamento nos graves muito bom, você tem uma sensação de textura muito boa. Ele é muito mais... É aquilo meio que você não vai ter o detalhamento extremo nos graves de um Etimotic R4SR, ou até de um C-Audio Yume, por exemplo, né, esses dois têm graves mais secos. O Believe ele vai para uma outra abordagem que é mais forte, que é mais gorda, e me agrada muito em vários momentos. Eu acho que é uma questão de gosto, do tipo de música que você está ouvindo no momento. Eu acho que os graves acabam sendo... Eles não são neutros, mas eles são igualmente competentes, porque é uma assinatura que eu acho muito bem resolvida aqui nos graves. Já os médios, eles são ligeiramente recuados na apresentação, né? Em comparação, por exemplo, com o C-Audio Yume ou com o Etimotic R4SR, é evidente que o Believe tem médios consideravelmente mais para trás. Mas isso é uma diferença de sonoridade que eu acho que pode fazer muito sentido em várias situações. Eles perdem sim um pouco de corpo, de tridimensionalidade, de proximidade. Você não tem aquela sensação daquela voz que é uma forma muito clara, né, que está muito próxima de você. É uma experiência um pouco mais distante. Ele está mais próximo de um T-Audio Legacy 3, mas ele não é um fone frio. Eu considero ele mais quente do que o Legacy 3. Meio que só essas vozes elas são um pouco mais para trás. Eu acho que talvez a melhor forma de exemplificar isso seja o seguinte. É como se um C-Audio Yume ou um Etimotic R4SR eles te colocassem quase que no palco ou na frente do palco. Eles têm uma espacialidade interessante, o Etimotic menos, o Yume mais, mas uma espacialidade interessante porque é como se você estivesse conseguindo ver o espaço, né, que os músicos estão ocupando nesse palco que está muito na sua frente. O Believe é como se ele te colocasse várias fileiras para trás, então você tem meio que um todo. De alguma forma isso pode ser mais espacial, porque você tem uma ambiência maior, mas é uma coisa um pouco mais distante, é aquela coisa mais grave, né, de um show em que você está mais longe mesmo, entendeu? Pensa naquela sensação de você escutar uma música alta que está tocando à distância, né? Aquela coisa um pouco mais fechada. Não é que o Believe seja fechado, não é isso, ele não é um fone fechado, mas ele é meio que essa comparação, entendeu? E isso vem em grande parte justamente por causa dessa personalidade que é um pouquinho mais distante nos médios. Mas em termos de timbre, cara, é muito bom. Eu não sinto nenhum tipo de artificialidade significativa, sabe? Em vozes, guitarras. É muito competente. É realmente só uma outra personalidade, mas uma que é igualmente interessante. Só depende um pouco do que você quer. Nos agudos eu não tenho do que reclamar. Ele é um fone que tem uma presença que, mais uma vez, eu acho muito bem julgada. Eles não são proeminentes como no Legacy 3 ou como no Moondrop KXXX, mas eles também são muito acima da escuridão de um Maze High Solo, por exemplo. Então ele é um fone que tem agudos que eu acho que sob vários aspectos estão bem na medida. Tem uma boa extensão, tem um bom detalhamento, uma boa resolução. São agudos muito, muito transparentes, muito legais. Eles não incomodam, mas eles também não estão em falta, eu não sinto falta de brilho. Realmente, eu acho que a palavra é essa, é competente, é bem julgado, é muito bem feita a renderização dos agudos nesse fone. Você consegue diferenciar muito bem pratos de bateria, eu realmente não tenho do que reclamar aqui. Acho que algumas pessoas podem preferir agudos um pouco mais calmos, pessoas podem preferir agudos um pouco mais para frente, mas para mim assim tá muito na medida. O detalhamento é bom, não é incrível, mas é bom. E isso vem justamente, eu acho que em parte por causa dessa presença nos agudos que não é nem de mais nem de menos. Então, concluindo, com o Believe, a KBear tem, pelo menos na minha opinião, mais um vencedor. Eu tenho recebido vários fones nessa faixa de preço, né? Assim, T-Audio Legacy, Moondrop KXXX, o Tri-Starcy, enfim, vários fones que estão aí nessa categoria. E para os meus ouvidos, o KBear Believe certamente está entre os melhores. Só que ele tem uma personalidade que é dele. Então, por exemplo, um dos fones que eu recebi há pouco tempo que mais me impressionou é o C-Audio Yume. Não sei se eu já vou postar esse vídeo aqui antes ou depois, mas enfim, se eu já tiver postado a avaliação, tá linkado aqui em cima, se não, aguarde que vai vir.
Mas o Yumi, pra mim, entre todos esses, é o fone certamente mais próximo da neutralidade. Que tem uma voz que, pra mim, é mais natural entre todos esses fones desse grupo. Só que nem sempre é essa neutralidade extrema que você quer. Por quê? Teve uma vez há pouco tempo que eu fui lavar o carro, e aí eu tava sentado ali, enfim, tava com vários fones ali na mochila e aproveitei pra poder escutar o Yumi. E na hora que eu coloquei o Yumi, e assim, eu tinha recebido ele no dia anterior, tava ouvindo a tarde inteira, ficava maravilhado com o fone, escutando ele no escritório. Mas nesse dia, né, que eu tava ali lavando o carro, num ambiente super barulhento, eu percebi que eu tava aumentando muito o volume e que ele tava me incomodando um pouquinho. E foi tipo, putz, cara, tá agressivo, não tá legal. E aí eu coloquei, né, eu falei, pô, vou escutar então o Believe. Botei o Believe e foi a sensação de alívio. Foi assim, nossa, agora sim. Porque ele acaba tendo uma sonoridade que, para várias circunstâncias, pode ser mais interessante. Uma sonoridade mais neutra, como a do Yumi, pode cansar se você tiver que competir com muita coisa em volta, porque como ela é mais focada nos médios, né, você vai ter que aumentar o volume para você ter a presença que você quer de graves e agudos, né, para poder se destacar do que está no teu ambiente. Só que se você faz isso, os médios são demais, né, são muito agressivos. O KBear Believe ele tem uma presença que é justamente mais forte nos graves e nos agudos, então você acaba podendo aumentar mais o volume e ter uma sonoridade que, nesses volumes mais altos, se você estiver competindo com muito ruído do ambiente, ele acaba ficando mais agradável. Então, para quem quer neutralidade, o Yumi é melhor. Só que, para quem quer uma sonoridade que pode ser, ao mesmo tempo, super tranquila e suave e vive autoritária, né, quando você quiser, o Believe é uma opção fantástica. Então, assim, no final das contas, se ele tem o diafragma de berílio ou não, eu não sei. O que eu sei é que é um fone realmente sensacional. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.